Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez na nossa reunião semanal do NEP Gesiel. Hoje fazendo um apanhado geral aí do que nós vimos da Carta aos Filipenses, né? Dia 30 de novembro de 2021. E antes da gente começar, a Rosana vai fazer para a gente a prece inicial. Então vamos, nos ligando uns aos outros em pensamento, nos ligando com os nossos mentores aqui presentes, com o mentor responsável pelo estudo de hoje, agradecendo por essa oportunidade de aprendizado e estudo. E assim vamos encerrando mais um ano de estudo e vamos nos sentir gratos pela presença dos amigos que aqui estiveram conosco, encarnados, mas também desencarnados. Agradecendo pelo aprendizado, que possamos assimilar em nossos corações para podermos praticá-lo no nosso dia a dia, junto com nossos amigos e principalmente familiares. E assim, elevamos o pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, e a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a quem agradecemos pela vida, por todas as bênçãos que recebemos todos os dias. E assim pedimos licença para darmos início aos nossos estudos de hoje. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Obrigada, Rosana. A prece linda. Vamos lá. Vamos colocar aqui este. Pessoal, eu coloquei aqui alguns versículos que me chamaram mais atenção, né? Deixa eu ver um pouquinho aqui. Pronto. Então, mas se vocês quiserem falar sobre outros, aí se tiverem aí a carta com vocês, fiquem à vontade. Então, o capítulo 1, ele começa com o endereçamento, né? E ali está Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Paulo está com Timóteo, seu filho, no coração e escreve aos filipenses com quem já iniciou uma igreja e onde estão pessoas muito queridas ao seu coração. Então, de 1 a 2, na verdade, isso aqui não é só um comentário do 2, né? É só assim, o endereçamento dele, ele falando que ele está junto com Timóteo, realmente, né? Coloca essa palavrinha aí, servo, né? Servo de Jesus Cristo, que a gente comentou que não é aquele que faz as coisas, vamos dizer, por obrigação, né? Porque é imposto, mas aquele que faz porque vamos dizer, uma ordem do seu coração, né? É uma ordem, é um sentimento de servidão, né? E não é o sentido de servo, de escravo que a gente tem aí nos dias de hoje, né? Lógico. E Timóteo, que é aquela pessoa muito querida do coração dele, né? Que ajudou, na verdade, a salvar a vida de Paulo quando ele passou por Filipos, né? Então, e que o acompanhou por muito tempo. Então, de 1 e 2 é só assim, esse realmente com quem ele está e a quem ele está escrevendo. Não é isso? Alguém quer fazer algum comentário? Ainda no capítulo 1, lá no versículo 5, de 3 a 11, né? Leva o título de Ação de Graças e Oração. No versículo 5, pela vossa participação, ele está se dirigindo aos filipenses, né? Pela vossa participação no Evangelho desde o primeiro dia até agora.
e tendo plena certeza de que aquele que começou em vós a boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Aqui no 5 ele está falando da disposição dos filipenses em ajudá-lo, né, em contribuir com a divulgação da Boa Nova, o trabalho da divulgação da Boa Nova, né, como ele fala, pela vossa participação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, desde o dia que ele passou lá, que ele apareceu lá, já no primeiro dia, as pessoas se interessaram pela fala dele, já foi encaminhado para que se abrisse ali um local para que as pessoas se reunissem, estudassem a Boa Nova e trabalhassem em prol do Cristo, né? E aquilo perdurou até o momento que ele está escrevendo a carta. E tendo plena certeza de que aquele que começou em vós a boa obra há de levá-la à perfeição até o dia do Cristo Jesus. Vocês lembram a quem ele está se referindo aqui? Quem que começou a boa obra e há de levá-la até a perfeição? É Deus, né, gente? Ele está se referindo a Deus, né? Que iniciou a obra e, e com a graça de Deus, com certeza nós conseguiremos levá-la à perfeição. Ou seja, é uma busca nossa, a nossa busca até a perfeição, né? E isso é o que eu peço, que vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e em sensibilidade, a fim de poder discernir o que mais convém para que sejais puros e irreprováveis no dia do Cristo. Alguém quer comentar? Ninguém quer comentar? Estão tímidos hoje? Estão muito tímidos. E é isso que eu peço, que vosso amor cresça. E lembrando que aqui, em algumas traduções, ele não fala de amor, ele fala de caridade, né? Mas aqui ele está falando que aqui eu peguei a Bíblia de Jerusalém. E é isso que eu vos peço, que o vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e em sensibilidade. O amor crescendo dentro de nós significa que estamos crescendo espiritualmente, não é isso? E que ele cresça mais em conhecimento e em sensibilidade. Quando fala em conhecimento, por que o amor tem que crescer usando o conhecimento? O conhecimento nos auxilia no nosso crescimento interior. Como? Porque a gente, entendendo determinadas coisas, a gente cresce espiritualmente também. Entendendo, por exemplo, a lei de ação e reação, entendendo, por exemplo, que o espírito é imortal, né? Conhecendo essas coisas, isso pode modificar bastante a nossa maneira de ser, pode modificar bastante aquilo que implica na nossa sensibilidade diante das coisas que aparecem à nossa frente, né? Então, pelo conhecimento, aumenta o nosso entendimento, aumenta a nossa sensibilidade diante das coisas que nos aparecem e aumenta o nosso amor também. Certo? Comentários? Olha, a questão do conhecimento implica no que está aqui no versículo seguinte, a fim de poder discernir com o conhecimento auxilia o nosso entendimento, auxilia o nosso poder de discernimento das coisas, né? Do que mais convém
para que sejais puros e irreprováveis no dia do Cristo. Ou seja, lembra da frase dele também, né? Tudo me convém, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não é? Então, para que a gente possa ter o discernimento de diferenciar entre todas as coisas que aparecem na nossa vida, o que convém para a gente, para que sejais puros e irreprováveis, significa o quê? Para que a gente cresça espiritualmente, não é? Tudo bem? Ô Val, Fala, querida. esse dia de Cristo aqui, Hum, o dia de Cristo, né? hum. Seria, vamos dizer assim, quando fala assim, para que sejais puros e irreprováveis. Quando formos puros e irreprováveis, a gente já não terá necessidade de reencarnar, né? Seria, seria assim, já estabelecendo o reino de Deus no coração. Seria esse o dia de Cristo, que ele se refere Então, para cada um de nós, né? cada um de nós, exatamente. Realmente, como você falou, né? O dia que formos realmente puros e reprováveis, não teremos mais a necessidade de reencarnar, ou seja, naquele momento de, vamos dizer, de julgamento mesmo, julgamento interior, né? Aquele dia onde a nossa consciência ela vai ela vai ser consultada assim de maneira completa, né? É, vai ser o dia do Cristo, né? A Elis ficou de mandar para a gente um estudo sobre essa questão do dia do Cristo, acho que ela se esqueceu, né? Vou pedir de novo para ela, né? Mas o dia do Cristo, para mim, é esse dia do. É que está me faltando uma palavra melhor, do julgamento final, do nosso julgamento final, né? E o dia do Cristo seria o dia realmente, vamos dizer, se for pensar no dia da vinda do Cristo, se você pensar na vinda do Cristo, não física, mas dentro dos nossos corações, né? Como a gente entende, né? A próxima vinda do Cristo, o que que é? É o momento onde realmente ele habitar os nossos corações, onde realmente o reino de Deus for implantado nos nossos corações, né? Nesse dia, com certeza seremos puros e irreprováveis. Eu acho que foi o Haroldo Dutra que fez uma palestra e ele colocou que seria a ressurreição do espírito, seria esse momento. A nossa ressurreição seria esse momento em que nós não precisarmos, quando nós não precisarmos mais reencarnar e termos, né, o espírito elevado a tal ponto que não precise mais reencarnar. Exatamente. Se a gente pensar na ressurreição como a volta à vida, né? E se você pensar na verdadeira vida, que é a vida espiritual, então quando a ressurreição é a volta para a verdadeira vida, né? E Emmanuel tem um texto, eu não me lembro agora do título, que ele fala exatamente disso, dessa ressurreição, né? Que é realmente quando o espírito volta definitivamente, vamos dizer, à verdadeira vida. Ele não precisa mais reencarnar. Essa seria a ressurreição do espírito, né? É isso aí. Mais alguma coisa? Então, depois do 12 até o 26, ele fala da situação de Paulo, pessoal de Paulo. Ou seja, ele fala que ele está na cadeia, na situação dele que está na cadeia, não, que ele está preso, né? Como ele era cidadão, ele tinha a prerrogativa do cidadão romano, ele tinha ali alguns privilégios, vamos dizer, com relação a isso. Então, ele poderia
ele poderia ficar em cárcere, numa casa, né? Não lá no presídio, lá, sei lá como é que era chamado na época, está me fugindo agora. Mas ele tinha que arcar com alguns custos, né? E não podia trabalhar. Prisão Marmetina. O quê? Prisão Marmetina, né? Lá em Roma. Isso. Então, eu estava vendo num livro ali que diz que ele estava em Efésios. Ai, não posso pegar ali, peraí. Porque eu achava que ele estava em Roma também, sabe? Mas aqui no livro, depois eu vou ver, diz que ele estava em outro lugar aqui. Acho que é Efésios, não é não? Então, eu acho que é Efésios que foi dito aqui. Salvo engano, é Efésios. Acho que é Efésios, sim, mas depois eu confiro aqui. Aí não sei onde é que está, gente, vamos perder um pouco de tempo aqui. Mas, segundo o N.T. White, ele estava em Efésios mesmo, salvo engano, mas eu acho que é isso mesmo. Mas então, de toda forma, ele não estava lá no cárcere lá, né? Ele estava numa casa, uma casinha alugada, e precisava manter isso. É por isso que ele está escrevendo essa carta, porque ele está agradecendo, inclusive, aos filipenses, porque mandaram Epafrodito, lembra? Com recursos, né? Recursos monetários para auxiliar. Bom, quero que saibais, irmãos, que o que me aconteceu redundou em progresso do Evangelho, apesar dele estar preso, né? As minhas prisões se tornaram conhecidas em Cristo por todo o pretório e por toda parte. Então, primeiro ele diz que apesar dele estar preso, né? Mesmo assim, isso aconteceu, isso redundou em progresso. Em progresso. Por quê? Porque as pessoas ficaram sabendo que as prisões dele se tornaram conhecidas em Cristo. Quer dizer, que ele foi preso por Cristo, né? E todo o pretório e por toda parte. E é dito que ele conversa muito com os soldados ali, que ele consegue, inclusive, converter os soldados. Bom, onde ele passava, ele falava do Cristo, né? Ele falava da boa nova, do Evangelho, da visão dele. Então, mesmo preso, ele reconhece que ele não está inativo, ele não está sem ação, ele não está sem a possibilidade de divulgar. Ele continua trabalhando em prol do Cristo da mesma forma, né? Bom, aqui na Bíblia do Peregrino, ele fala que alguns atribuem a Roma o local que ele estava, mas realmente ele estava em Éfeso. E ele sabia dos perigos da morte dele, a possibilidade e tudo mais. Aqui afirma que exatamente é desse jeitinho mesmo. É isso aí. Eu estava certa que era em Roma, mas tudo indica que não. Quem sou eu para dizer alguma coisa, né? A gente podia confirmar lá no Paulo Estevam. No Paulo Estevam deve ter alguma... Eu não vou lembrar agora. Bom, é verdade que alguns anunciaram o Cristo por inveja e porfídia e outros por boa vontade. Vocês lembram dessa parte, gente? Que ele falava que alguns estavam divulgando até para fazer... para atrapalhar, tentar atrapalhá-lo, né? Para mostrar para ele, olha, você está preso, mas eu estou aqui conseguindo fazer isso, né? E estou fazendo melhor que você, porque eu não fui preso, né? E então, por inveja e porfídia, e outros por boa vontade. Então, ele fala que mesmo que seja por inveja, por porfídia, com segundas intenções, não importava.
Não importava porque, apesar de ser com essa intenção, a mensagem do Cristo estava sendo enviada e estava sendo enviada corretamente. É uma situação contrária ao que ele relata lá na Carta dos Gálatas, que ele fala de alguém que estava divulgando de maneira equivocada a mensagem. Que alguém estava... na verdade, a gente entende que eram pessoas que... pelo que eu me lembro, né? Que falavam da mensagem do Cristo, mas queriam manter todos aqueles rituais, todas aquelas demonstrações exteriores do judaísmo, falando da circuncisão, de todos os ritos, né? E porque a carta aos Gálatas é a carta conhecida como carta da liberdade. Então, é a liberdade de quê? Liberdade de todas essas questões exteriores que ele percebe, né, depois da mensagem do Cristo, ele percebe que não tinha sentido, né? O próprio Cristo, um exemplo, né? O próprio Cristo dizia, não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas é o que sai da boca do homem, né? É quando ele fala da questão da lavagem das mãos, etc., né? E da circuncisão também, ele fala muito, né? Inclusive tem um concílio justamente para determinar essas coisas, né? Então é uma situação contrária àquela de Gálatas, que ele relata em Gálatas. Aqui, apesar da pessoa estar fazendo por inveja, por confite, está desenvolvendo a mensagem do Cristo de maneira correta. Então, por isso ele fala, que me importa? Olha, mas que me importa? De qualquer maneira, ou com segundas intenções, ou sinceramente, Cristo é proclamado. E com isso eu me regozijo. Mas eu me regozijo, né? Porque sei que isso redundará em salvação pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. A minha expectativa e a esperança é de que em nada serei confundido, mas com toda a ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo pela vida ou pela morte. Esse pedaço é bem forte, né, gente? Ó, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne me dá ocasião de trabalho frutífero, não sei bem o que escolher. Sinto-me num dilema. O meu desejo é partir e ir estar com Cristo, pois isso me é muito melhor. Mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Convencido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e para alegria de vossa fé, a fim de que por mim, pela minha volta entre vós, aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Gente, esse pedaço é fantástico, né? Val, Fala, querida. Quando eu li, realmente, do 21, me chamou muita atenção isso, né? Essa entrega dele, né? Uma entrega por amor, né? Por amor. Não, eu vou continuar aqui, é por amor que ele faz, né? Por amor ao Cristo e àquelas pessoas que ele estava buscando em nome do Cristo, né? Exatamente. Eu achei nossa, é bem mesmo assim forte, e aquilo que você falou, né? Quando ele fala que, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Que confiança, né? Que fé. Que fé. Porque, na verdade, ele fala, aqui nem ele fala aqui no 23, né? Sinto-me num dilema. O meu desejo é partir. Quer dizer, cara, eu já levei pedrada, já naufraguei, já fui escoteado, já fui preso. Tá bom para mim, né? Porque isso é muito melhor. É lógico, ele sabia que ele ia desencarnar e ia estar com Cristo, né? Porque é estar com Cristo, aqui ele fala, né? Então... volta lá, né, no que
A Zezé estava falando, né, que ele já entendia, né, o Cristo, então ele tinha essa confiança, é o que a gente ainda está em busca, né? A gente está em busca. Exatamente, Lindinha. É. Exatamente. Muito Então, lindo. é muito lindo esse trecho, porque ele fala que ele está num dilema, né? O que eu queria mesmo era ficar com Jesus, né? Com Jesus, com Gesiel, com Abigail, né? Simples assim, né, Val? Simples Simples assim, assim. né? Não tem, assim, nenhuma dúvida, não coloca ali, ai, não quero, né, partir, porque isso... Não, eu quero, sim. A gente ainda tem tanto receio, às vezes, né? Do Não é? desengano, não é? Porque a, É, é, porque a gente não sabe até onde nós conseguimos chegar, não é isso? Mas é. ele já tinha certeza de como ele estava, né? Que ele já dizia, ó, é o Cristo que vive em mim, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim, né? Agora, ele tinha também essa noção tão clara, porque ele diz que permanecer na carne é mais necessário. É mais Isso. necessário. Porque se ele permanece na carne, ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar ajudando as pessoas, ele vai continuar divulgando a boa nova, né? E para proveito vosso e para a alegria de vossa fé. É Então, uma entrega, né? O que eu pensei nisso aí foi exatamente isso. É o amor, é aquele amor que falam, eu posso estar enganado no que eu vou falar, mas é o ágape, é o amor que liberta. Ele ama a todos, mas ao mesmo tempo ele é livre. Ele é livre para, olha, é melhor, eu gostaria de ir, eu sou livre para ir, eu me sentiria bem, mas também me sinto bem aqui. Então, é aquele amor que liberta, né? Não é um amor que... A nossa dificuldade ainda, eu acho, né? Uma das tantas que nós temos, mas, assim, é essa dificuldade, o nosso amor ainda prende, né? O nosso amor ainda... Ele não consegue ser um amor de liberdade, né? Que liberta. exatamente. Ele tem conhecimento de tudo isso, ó, convencido disso. Portanto, apesar de eu gostar muito de ir embora e ficar com Cristo, eu sei que eu vou ficar. Eu sei que eu vou ficar porque eu entendo a vontade dele, né? Eu entendo a vontade dele. Eu sei que eu vou ficar porque vai ser mais proveitoso eu ficar mais um bocadinho aqui. É muito lindo esse pedaço, gente. É muito lindo mesmo. Mas a gente, né, pessoal, vê esses cristãos primitivos, vários exemplos na literatura espírita e dessa fé inabalável, que a gente não... É difícil compreender, mesmo a gente sendo cristãos, né, espíritas, exemplos, por exemplo, como a gente sempre cita a Lívia, né, há 2000 anos, que não pensou duas vezes e trocou a túnica com a serva Ana, porque ela sabia o que esperava para ela, né? Que ela ia encontrar esse reino né, tão prometido por Jesus. Então, ela é a fé, ela estava tranquila. Um soldado, quando César manda buscar ele, fala, cadê esse Messias? Cadê esse Jesus? Ele fala, está aqui, né, no coração. E ele vai e manda arrancar o coração dele. E aí, né, próprio essa visão, o Chico tem essa visão. E ele conta que ele vê uma luz poderosa saindo do peito desse soldado. Público também, né, no finalzinho lá como já Nestório, ele tem a possibilidade de fugir quando eles mandam buscar ele na casa dele. E aí ele acaba descobrindo que ele é cristão, mas ele fala, não vai fugir, vou fugir por quê? Né? Estou com Cristo, estamos com Cristo, vou fugir por quê? O que a gente vai temer? Então, assim, essa fé inabalável mesmo dos cristãos primitivos, que realmente é um norte para todos nós. Gente. Val. Oi. Fala. Eu peguei aqui Paulo Estevão e fui... Porque que legal. Eu estava com uma coisa assim... Uma pulga atrás da orelha. Eu falei assim, gente, não foi... Aí, realmente, foi em Roma. Em Roma, né? Emmanuel coloca aqui
porque eu tinha de memória, assim, qualquer coisa que ele passava pela Via Ápia. A Via Ápia é em Roma, né? É realmente aqui, eu achei o trecho que fala, né, que ele foi preso, tal, os cavalos trotaram lépidos como se quisessem atenuar a friagem úmida da manhã, chegados aos cemitérios que se enfileiravam ao longo da Via Ápia, papapás, sombras, e depois o soldado fala para ele que o prefeito dos pretorianos tinham dado a sentença de César e ele ia ser morto. Então, eu confio mais no Paulo Estevam do que no N.T. Wright, apesar dele ser um grande estudioso de Paulo. Temos Emmanuel, né? Eu confio mais no Emmanuel. É por isso que eu tinha isso na cabeça, que era Roma. Depois, quando eu li esse negócio aqui, eu falei, mas como assim? Tudo bem, vamos lá. Mas essa prisão marmetina lá em Roma, como ele ficou, né? É a última prisão dele mesmo, né? A última vez que ficou preso, e logo depois ele foi martirizado. O Nestor ficou lá também. Então era uma prisão que geralmente era mandada, esse pessoal, assim. Meio esquisito. Isso aí. Boa noite, Neto. Bom, vamos prosseguir mais Boa noite. Boa noite. Agora, ainda no capítulo 1, de 27 a 30, leva o título aí de Lutar pela Fé. E em que nada vos deixais atemorizar pelos vossos adversários, o que para eles é sinal de ruína, mas para vós de salvação, e isto da parte de Deus. Pois vos foi concedido em relação a Cristo a graça não só de crerdes nele, mas também de por ele sofrerdes. E aí, quem quer comentar alguma coisa desse pedacinho aqui? Ele está tranquilizando as pessoas, né? Porque apesar dele estar preso por conta do Cristo, para que as pessoas não fiquem atemorizadas, né? Atemorizadas com os seus adversários, né? Porque se para eles é sinal de ruína, quer dizer, se dedicar ao Cristo é uma coisa horrorosa, é ruína, vamos dizer assim, para vós que já tem um certo entendimento, para vós é salvação. Isso da parte de Deus, ou seja, você está no teu caminho, né? No caminho reto. Não se atemorize, porque a gente está com Jesus, como ele falou, como falamos aqui agora de pouco, né? Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Meu Deus do céu. Ele estava com Cristo, né? Ele queria que as pessoas todas se sentissem assim também. Tanto é que ele vai falar depois no capítulo 2, lá aqui, tendo em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, né? Então, era isso que ele desejava para todos. E tendo Cristo no coração, não tinha por que atemorizar. Não tinha por que... Teria que alimentar a fé, né? Alimentar a fé e vamos que vamos trabalhar com Cristo e por Cristo, né? Val, lendo isso aí, a gente fica... se a gente pensar na época em que Paulo está falando isso, né? Para nós aqui, parece uma coisa assim, nossa, para que tanto medo aí, né? Não precisa ter medo. Não é verdade? Porque a gente tem hoje a liberdade de escolha, de crença, de falar, de tudo. Mas ali, naquele momento, não foi o momento daquela loucura de Nero lá, de tudo aquilo ali. Imagina, a gente vê filme, né, retratando aquela época, era só chicote, era só... nem olhar, podia olhar, né? Era uma coisa tão para nós, quando a gente vê, é aterrorizante, né? Porque ele é tão incisivo nisso, não tenha medo, faça firme. Então, imagina, eu vou ter medo de seguir o Cristo. Só que aquela época, o medo era muito grande. Com certeza. Agora, se a gente pensar em trazer um pouquinho isso daqui para os nossos dias, né?
a gente tem que pensar também que esses adversários não são os adversários que partem para a violência física, chicote e outras coisas mais, né? Mas nós temos algumas pessoas que divergem da nossa ideia, vamos dizer assim, né? Então, até dentro algumas famílias, a pessoa, né, algumas pessoas que dentro da própria família encontram zombaria, você vai de novo para lá, aquela coisa lá, e vai rezar de novo, né? Não, você não sai de lá, leva a sua cama para lá, aquelas coisas assim. Santa, né? Então, dizia minha mãe, tá fazendo vestibular para santa? Tá fazendo vestibular para santa. Então para a gente não se atemorizar com isso, né? Não se atemorizar, não balançar, né? A nossa fé com essas questões que nós estaremos, né, com Jesus. Você quer falar alguma coisa, Zé? Não, eu ia justo comentar isso que a Lidinha comentou com relação a essa advertência dele, né? Com relação ao que poderiam sofrer, né? Qualquer coisa que sofressem seria até uma graça, né? Como ele coloca aí, no sentido de que estariam no momento numa defesa das ideias cristãs super importante, porque a posição dos cristãos, dos primeiros cristãos, esse exemplo, essa fortaleza, essa fé profunda que eles tinham, marcou tremendamente, né, o cristianismo, porque que todos perguntavam, né, que fé é essa que iam para o circo cantando, né, rezando. Então, e Paulo, ou sabia de fato, ou intuitivamente, ele já preparava esses primeiros cristãos para os sofrimentos atrozes que eles iam ter, né? Porque hoje eu acho que a gente sofre, o nosso sofrimento maior é dentro de nós mesmos, né? Porque a gente tem que vencer os inimigos, os maiores inimigos nossos estão dentro de nós mesmos, né? Porque, por exemplo, no Brasil, nós temos, apesar dessa questão que a Val colocou, que realmente acontece, né, de muitas vezes a gente ser incompreendido na família, etc. e tal. Mas nós temos liberdade de exercer o nosso direito de fé religiosa onde quisermos, né? E isso é uma coisa super importante, né? A gente vê essas notícias aí lá do Oriente Médio, tal, algumas questões que são colocadas, né, em posições tal, de violência mesmo, que a gente tem que dar graças a Deus onde a gente está, né? Porque são terríveis, né? Vamos dizer assim, há um mundo paralelo, né? O mundo é cheio de faixas mesmo, né? Tem umas faixas complicadas, né? Que ainda recorrem à violência para a solução de problemas religiosos, né? Isso é muito triste. Mas eu acho que ele estava dando aquele gás, né, no povo ali para segurar a onda. Não foge, não. É isso aí. Isso aí. Pegando esse gancho, ele também estava, né, vocês estão falando aí da perseguição, ele também estava relembrando o pessoal do Sermão do Monte, né? Aquela parte de Jesus fala, felizes de vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, né? Disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai. Então, é a última escala, né, Val? Das Excelente lembrança. bem-aventuranças. Né? Ótima lembrança nisso. Podemos seguir mais um pouquinho? Depois, aí a gente entra no capítulo 2. Primeiro, de 1 a 11, é manter a unidade na humildade. E aqui no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento de Jesus Cristo.
Ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ansiosamente, mas esvaziou-se de si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana, e achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sobre a terra. Para a glória de Deus, o Pai, toda língua confesse, Jesus é o Senhor. Esse pedaço também é demais, né? Esse pedaço é fantástico. Eu acho que, assim, no momento que nós tivermos o mesmo sentimento de Cristo Jesus em nossos corações, a gente vai estar naquilo que a Zezé tinha falado aqui em cima, né? Aqui é quando nós, sei lá, vamos voltar aqui. Quando não formos mais, quando formos puros e irreprováveis diante de Cristo, né? Quando eu tiver o sentimento de Cristo no meu coração, pronto, eu já estou lá junto com ele, né? Porque o que mais que eu preciso? Não preciso de mais nada, não, né? Ah, meu Deus. Ô, Val, as cartas filipenses foi para o pessoal de Filipos, né? Sim. Que foi a primeira cidade que ele chegou aí na Europa, não é isso? Sim. Aí Exato. tem a Lídia, né? Que tô indo. Vem papá. Aí tem a Lídia, acho que é Lídia, né? Que chamava a mulher. Não é. Que se é Lídia? Como é que é? Eu sei que é com ele. Que ela se apaixonou pela mensagem crística, deu acolhida para eles. O primeiro dia que ele chega lá. Isso. Não acho que não é Lívia, não, é outro nome. Lídia. Não sei se é Lídia. A Zezé está com o Paulo Estevam lá, quem sabe ela acha. Mas é interessante assim, que ele chegou com tudo na Europa, né? Já chegou e escreveu essa carta linda, né? Assim, dos filipenses já. Ele chegou na Europa já mostrando mesmo para que ele chegou lá. E aí ele fala da condição do Cristo aqui embaixo, né? Que ele tinha a condição divina, mas ele se apresenta humildemente como homem, como igual a cada um de nós, né? Igual a cada um de nós, mostrando para a gente que nós podemos chegar lá, né? Ele descreveu como se descrevesse o Cristo, né? Assim, não é? É lindo isso, né? Porque é como se ele descrevesse. Não usou o seu direito de ser tratado como um Deus, porque para nós, né, é um Deus, né? É o espírito mais puro que já esteve, né, entre nós. E aí ele fala, né, se tornou escravo, veio com o mesmo corpo que nós temos, quer dizer, ele né, fez tudo isso para nos exemplificar, né, para dar o exemplo do caminho, para ser o modelo, para ser o guia. Né? É lindo demais isso. E para a glória de Deus, né, é que a gente consiga. Quando a gente conseguir, como a Zezé falou, chegar lá na ressurreição do Cristo, vai ser a glória, né, onde a gente vai poder, como o Cristo entende Deus, né, pela glória de Deus. É muito bonito isso. Eu não sei, eu sou apaixonada por Paulo. A gente entende a sua paixão. Que bom, que bom. É Lídia. 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 Que bom. Então, aqui, e eu acho lindo esse daqui, esse 10º também, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ou seja, para que a gente possa reconhecer o valor desse espírito, né? O quilate desse espírito, né?
e se dobre a ele no sentido, dobra o joelho a ele, no sentido de aceitá-lo como caminho, como luz, né, como guia, como modelo, como nosso maior mestre, né? De reconhecimento, né, Val? Reconhecimento. Reconhecimento, né? Só um instantinho, gente. Indy, tá tudo bem. Tudo bem, filha? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Viu? Tá tudo bem. Desculpa, gente, minha cachorrinha estava tendo um pesadelo. Acuda. Ela estava chorando de ação, mas já acordou. Tadinha. O que mais, gente? O que mais aqui? A gente não pode... essa questão da humildade é muito séria, né? Porque não é à toa que no Sermão do Monte, né, a gente tem lá a primeira recomendação, né, o primeiro convite, né, bem-aventurados os pobres de espírito, né, porque se a gente não trabalhar essa questão da humildade, né, agora falando que nem a Val trazendo dos dias de hoje, para a nossa vida, né, é um dos desafios, né? Porque contrapõe ao orgulho, né? Que nós trazemos ainda muito forte em nós, né? Então, esse exercício da humildade, porque é o exemplo de Jesus, porque ele que era ele, né? Como o Paulo coloca aí, se humilhou, foi e obediente, né? Quer dizer, obediente a quem? A Deus, né? Ele foi, cumpriu aquilo para o que ele tinha vindo, até o fim, com todos os pontos e vírgulas. E ele foi fiel a Deus, né? E para ter essa fidelidade a Deus, esse reconhecimento, a gente tem que se curvar à vontade dele, porque às vezes nós queremos que a nossa vontade, o nosso querer é que seja, né, que predomine, mas diante de situações em que nós não nos conformamos, ou situações inesperadas, né, que nos surpreendem, e a gente logo, ai, puxa vida, por que isso comigo, tal, papapá. Quer dizer, é preciso que a gente tenha esse reconhecimento, o que não representa a ausência de luta, do querer, de caminhar, né, da melhor forma possível. Mas há situações, o Joaerten usa uma expressão que nós aprendemos muito com o nosso querido Flávio, né, que eu já comentei aqui dele, que foi um médium muito querido, um irmão nosso, que já desencarnou. E ele falava assim, por exemplo, vamos supor, você tem um chefe daqueles, assim, bem autoritários, né, que as situações que você não tem como você criar embates que só vão dificultar ainda mais sua vida. Ele falava assim, então você tem que virar e falar, Reina Majestade. Então, diante de certas situações, certas pessoas, né, que você percebe que não tem como, que a pessoa está inflada, tal, aí, intimamente, você tem que, tudo bem, Reina Majestade, porque se não for dessa forma, né, a não ser que seja uma questão realmente de fidelidade a Deus, de posições que temos que tomar, né, diante da vida, tem hora que a gente tem que se posicionar, né? São os nossos testemunhos. Mas naquelas coisas que você vê que é puramente mundana, tal, fala, Reina Majestade, tudo bem. Use seu poder, né? E caminha para frente, né?
porque senão fica difícil, né? Fica difícil. A gente, se deixar o orgulho ferir, muitas vezes é complicado. Com certeza. Até assim, as nossas atitudes, né? Me vê assim, as nossas atitudes impensadas, porque a gente toma atitudes, às vezes, fala as coisas de uma maneira tão assim, né? Sem pensar, e depois se arrepende, mas daí já falou, já fez o estrago, né? Então, é difícil, porque isso eu acho também que é falta da humildade, né? De você saber ouvir, mesmo você não concordando, mesmo você ali tá, mas espera um pouco, pensa um pouco, né? Eu falo assim para mim, eu aprendi muito na minha vida isso com os meus meninos, né? Em situações que eu tive que levar para casa. Eu falo assim, eu levo para casa. Aí depois lá em casa eu vou ver o que eu faço, acertar assim dentro da minha cabeça para depois eu ir lá resolver, né? Então é um aprendizado também, eu acho bastante, né, grande essa confiar e quando a gente faz isso a gente recebe o amparo, né? Porque se a gente não abrir a porta, como faz? Se a gente destrambelhar assim, né? Com porta fechada e tudo, não vai dar bom, né? Tem que abrir a porta, tem que respirar, tem que acalmar, tem que levar para casa. Aí depois, quando você volta, você já está mais ameno, já ouviu alguma coisa, né? Já teve assim alguma ajuda e aí a gente consegue resolver, né? Sem criar conflitos futuros, né? É isso aí. De preferência até deixar passar uma noite, né? Porque isso. Ajuda espiritual também, se puder deixar para o outro dia, melhor. Às vezes o que eu faço, levo para casa e deu tempo que leva para aquilo ser digerido. É isso aí, toda conquista é um processo, né, gente? Toda conquista é um processo. Mesmo que seja uma coisinha pequena, mas é um processo. Se é uma conquista espiritual, ela nunca é instantânea, nunca é instantânea. Ela Sim. sempre requer um esforço, requer uma renúncia, né? Requer uma boa vontade. E leva a vida, né, Val? Eu acho assim, hoje, né, a gente tem essa compreensão maior que a luta é a vida toda, né? Exatamente. Né? Soninha, quer falar alguma coisa, querida? Não, é sobre essa questão, né? Porque, assim, a gente fala que a gente nunca deve tomar decisões importantes, né? Fazer coisas importantes sobre forte emoção, mesmo que seja emoção positiva. Às vezes a gente está muito feliz, a gente faz promessas que não consegue cumprir, né? Eu costumo falar, pede alguém em casamento, né? E depois se arrepende por conta da alegria, mas quando a gente está muito nervoso, muito tenso, aconteceu uma coisa muito ruim, a gente fica sob forte emoção e a emoção forte tira a razão do caminho. E quando a gente não usa a razão, a gente não pensa nas consequências. E aí toma decisões complicadas que podem trazer consequências bem complicadas depois. Então, é essa questão da gente aprender a lidar com nosso lado instintivo, né? O nosso lado impulsivo. A gente aprender a respirar fundo, contar até 10, contar até 50, sair um pouco lá fora, como foi dito, né? Tomar um ar, como disse a Leda, para a gente poder equilibrar nossas emoções de novo e aprender a usar a razão, pensar nas consequências antes de falar, ou de agir, ou de tomar alguma decisão importante. E eu acho que esse é um desafio que eu acredito que todos nós temos, né? Porque há coisas que nos desestabilizam em alguns momentos. E como é importante que a gente aprenda a lidar com esses momentos, dando um tempo e esperando que a razão assuma o controle, né? Não fique só na emoção para a gente poder tomar a decisão mais correta.
É isso aí, gente. Vamos prosseguir mais um pouquinho? Ainda no capítulo 2, né, de 12 a 18, leva o título de Operar a Salvação. Portanto, meus amados, como sempre tendes obedecido, não só na minha presença, mas também particularmente, agora na minha ausência, operai a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar, segundo sua vontade. A gente falou da questão da obediência, a gente falou que a questão da obediência, às vezes, é um pouco mal compreendida, né? A questão da obediência a Deus. E a gente comentou que a obediência a Deus, ela é o mais alto grau de liberdade, né? Quando nós realmente nos libertamos das nossas más tendências, dos nossos vícios, né? Dos nossos desejos complicados, a gente está livre, a gente está livre dessas coisas todas, a gente vai estar obedecendo a Deus, a gente vai estar em comum acordo com as leis divinas, sem fazer esforço, vamos dizer assim, né? Sem falar assim, eu tenho que fazer isso porque senão eu vou parar no umbral. Não, você faz porque é natural para você, né? Porque é natural para você fazer aquilo. Isso é obediência a Deus, obediência às leis divinas. Né? Não é que você faz forçado para ganhar um duplex no nosso lar com vista para o lago, né? Não. Soninha, você quer falar alguma coisa? Eu estou tentando lembrar onde foi que eu ouvi. Eu não sei se foi numa palestra, se foi algum comentário dos grupos que a gente participa, mas foi uma coisa muito marcante para mim. Eu acho que eu até comentei aqui quando a gente discutiu essa questão, que diz que quando o espírito evolui muito, ele abre mão do livre-arbítrio, né? Então, ele não precisa mais do livre-arbítrio, porque fazer o que é certo é tão natural, né? E eu até lembro que eu citei a frase que eu adoro do Emmanuel, que o Jalaerten sempre fala, né? A disciplina antecede a espontaneidade. Então, assim, essa disciplina, com o passar do tempo, sendo seguida, ela se torna espontânea. Então, eu não preciso mais pensar, faço isso ou faço aquilo? Vou por esse caminho ou por aquele? Não, é natural, eu não preciso usar meu livre-arbítrio, porque eu sei, a minha consciência me diz o que é certo, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, eu não preciso escolher, é uma coisa natural, flui. Né? Eu achei isso tão bonito, porque faz todo sentido, né? A gente não precisar decidir entre a nossa tendência, digamos, uma tendência não tão positiva e o caminho correto a seguir. Não precisar fazer essa escolha porque ela está feita na consciência. Eu achei isso muito legal. É muito lindo mesmo, Soninha. Isso eu acho que é de uma palestra do Haroldo Dutra, quando ele fala sobre a fé. Quando ele fala alguma coisa sobre a fé, se não me engano, ele fala dessa questão do livre-arbítrio, né, que o espírito assume, ou melhor, o espírito puro abre mão para fazer a vontade de Deus. Chega a esse ponto, né, a evolução da fé. Né? Que é o que Jesus falava, né? Minha vontade é fazer a vontade de Deus, né? Gente, e aí chegamos aqui na parte da última reunião nossa. Ele fala de Timóteo e Epafrodito, de 19 a 30. Então, no 20, não tenho ninguém de igual sentimento que tão sinceramente como ele se preocupe com o que vos diz respeito. Ele está se referindo a Timóteo, né? Ele vai enviar Timóteo para auxiliar o pessoal lá dos filipenses, né? Então, ele fala por que ele escolhe. Ele escolhe por isso, porque não tenho ninguém com sentimento igual, que se preocupe mais com o outro
do que com ele mesmo. Lembra que nós falamos isso na semana passada? Ó, quanto a ele, vós sabeis que prova deu, como um filho ao lado do pai que serviu comigo a causa do evangelho. Então, serviu comigo a causa do evangelho. Então, ele tem certeza na posição do Timóteo, né, como sendo uma pessoa mais indicada para auxiliar todos lá e que não vai trabalhar com egoísmo, vai trabalhar assim, se dedicando mais ao outro do que a si mesmo, né? E depois ele fala do Epafrodito, ainda é difícil falar esse nome. Olha aqui. Entretanto, julguei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e colaborador e companheiro de lutas, e vosso mensageiro, para atender às minhas necessidades. Vosso mensageiro, porque foi ele que viajou numa viagem difícil, complicada, para levar o auxílio que os filipenses estavam enviando, né? Arriscando a própria vida, inclusive. De fato, ele esteve doente, às portas da morte, mas Deus se apiedou dele, e não só dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Pois pela obra de Cristo ele quase morreu, arriscando sua vida para atender por vós as minhas necessidades. E aí? Quem quer comentar alguma coisa aí? Isso foi o que a gente viu na semana passada, né? Tá mais tranquilo aqui. Essa carta é bem assim, uma carta amiga, né? Ele tinha um carinho especial aí pelos filipenses, né? Que, segundo eu li, eram bem, assim, tinham muito poucos que tinham condições materiais, né? E eles exerceram bastante a caridade, né? Souberam bastante exercer a caridade, né? Esse ato deles de enviarem ajuda para Paulo, ajuda monetária, era assim um esforço grande para eles, né? Então ele vai reconhecendo assim como quem está quase que falando para a família e falando de um filho querido, né? Eu sinto muito assim esse capítulo 2 aí, ele falando com a família, né, sobre esse querido que é o Timóteo e o Epafrodito, que se arriscou, né, arriscou a própria vida por ele. É uma carta da amizade, né? Isso. Carta familiar, quase assim, digamos assim, né? Bem... Quanta força, né, assim, dessas pessoas, né? Porque como a gente estava conversando, a época, tudo era difícil, né? Falar de uma viagem, de quanto tempo levou, né? Doente, mas aquela força que um dava para o outro ali, né? Nesse amor que eles trocavam, né? É muito lindo de se ver. Falavam a mesma linguagem, né? Assim, quando a gente vê ele falar de Timóteo, né? Falavam, era um comprometimento, né? Isso. Comprometimento. Realmente. O que mais, gente? Então, isso foi tudo que a gente viu nas últimas reuniões, né? Desde o capítulo 1 e o capítulo 2, encerramos o capítulo 2. E tem alguém que quer fazer mais algum comentário sobre a carta, sobre alguma coisa? Não? Então, para encerrar a nossa reunião,
como a gente está perto do Natal, eu separei uma mensagem aqui, uma mensagem de Natal, para a gente ler, para encerrar aqui a nossa atividade desse ano, né? Então, está no livro Antologia Mediúnica do Natal, de autores diversos, é uma mensagem de Emmanuel, meditando o Natal. Na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Não desceria o Senhor na comunhão com os anjos, sem a positiva confiança nos homens. É por isso que, da manjedoura de simplicidade e alegria à cruz da renunciação e da morte, vemo-lo preocupado na recuperação das criaturas. Convida pescadores humildes ao seu ministério. Convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção humana. Vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e converte-a em mensageira de luz. Chama Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele o administrador consciente e justo. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro, e nele edifica o apóstolo fiel que lhe defenderia o evangelho até ao martírio e à crucificação. Não se agasta com as dúvidas de Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso que lhe sustenta a causa até o sacrifício. Não se sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo, o perseguidor, e visita-o às portas de Damasco, investindo-o na posição de emissário da sua graça, coroado de claridades eternas. A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria singela e continuam até hoje amparando-nos e redimindo-nos dia a dia. Assinalando assim os júbilos do Natal, recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemo-nos à sua obra de amor e luz, tomando por marco de partida a nossa própria existência. O Senhor nos conclama a tarefa que o Evangelho nos assinala. Nos primeiros 3 séculos de cristianismo, os discípulos que lhe ouviram a celeste revelação levantaram-se e serviram-no com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar-lhe igualmente as nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude dele para conosco significa. Aprendamos, trabalhemos e sirvamos, até que um dia, qual aconteceu ao velho Simeão da Boa Nova, possamos exclamar diante a presença divina: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque em verdade meus olhos já viram a salvação. Emmanuel. Vocês sabem quem é esse Simeão? Acho que todo mundo sabe, né? Bom, voltando aqui ao início, sem nos esquecer da fé que Jesus deposita em nós. Ele veio, gente. Ele não desceria sem a positiva confiança nos homens. Ele não viria se ele não confiasse em nós. Isso é uma responsabilidade gigantesca que o Emmanuel coloca nas nossas costas.
Jesus confia em nós. E ele deixou vários exemplos, né? Porque ele fala dos pescadores humildes, da Madalena, do Zaqueu, da negação de Pedro, das dúvidas de Tomé, de Saulo, o perseguidor. Ou seja, eram todas pessoas que tinham as suas dificuldades, que tinham suas questões complicadas para resolver espiritualmente, né? Mas ele foi até elas. Ele foi até elas. Ele foi até elas. E da mesma forma, ele veio até nós, né? Ele veio até nós. E como está lá em cima, ele confia em nós. Ele confia em nós. Depois de tudo que ele fez por nós, o que nós podemos fazer por ele? Porque se a gente estiver fazendo por ele, a gente está fazendo por nós também. É uma frase até egoísta, né? Pensar que estamos fazendo por nós. Mas tudo que ele fez há 5 bilhões de anos e meio até agora foi por nós. Foi por nós. Eu acho que fica essa lição grande para todos nós, né? De que Jesus olha sempre o melhor de nós, né? Olha sempre o potencial que nós temos de melhoria, de contribuição, de bondade. Todos nós estamos, cada um no seu momento do caminho, mas o nosso destino é o mesmo, né? Essa perfeição relativa, a perfeição que é possível a nós. E a felicidade que vem por consequência. E isso vem por consequência do nosso desenvolvimento, da nossa evolução, da nossa melhoria. E é muito importante que a gente consiga também olhar assim o nosso irmão, né? As pessoas que seguem conosco. Tentar olhar o melhor de cada um. A gente tem a tendência de olhar o pior, né? Fazer os julgamentos, olhar o que não está certo, o que a gente acha que não está certo sob a nossa ótica, mas a gente precisa aprender a olhar o melhor, olhar o potencial que cada um tem de crescimento, de melhoria, de evolução. Porque nós também já melhoramos, né? Com certeza a gente já evoluiu um pouco. Às vezes a gente olha alguém que está num caminho equivocado e não para pensar que a gente já passou por esse caminho também, né? Em algum momento a gente já passou. E passaremos por outros e passamos por outros que outras pessoas já superaram. Então, assim, a importância da gente olhar realmente, acho que para mim fica muito essa mensagem de olhar o melhor de cada um, olhar o potencial, a melhor versão de cada um, o melhor lado de cada um. Eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir ter esse amor fraternal, né? Que tanto se fala, esse amor de irmão, conseguindo olhar o melhor, porque se a gente olhar o pior, vai ser sempre muito difícil. Porque todos nós temos o DNA divino na nossa composição, digamos assim, né? Espiritual. E ele próprio nos disse: vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Quer dizer, ele sabe que esse potencial ele existe, né? Em cada um. Existe em cada um deles, em todos nós existe. Só que em alguns já foi um pouquinho mais desenvolvido que em outros. Não é isso? Mas a gente tem que ter essa noção de que existe esse potencial em nós. E eu me lembro de uma questão do Livro dos Espíritos, né? Não vou lembrar agora direitinho a fala, mas que os espíritos respondem que para a nossa evolução falta só, na verdade, a nossa boa vontade. E que às vezes falta tão pouco, né? Tão pouco. E a gente não faz. Você quer falar alguma coisa, José? Além do que a Soninha muito bem colocou, eu fiquei pensando assim, né? A gente
não ter a ilusão da autossuficiência, né? Porque, veja, Jesus, ele próprio não se absteve de ter pessoas ao lado dele. Tudo imperfeito, tudo cheio de problema, pescador e tal, ele foi manobrando tudo e caminhando para frente, e o apoio do outro era importante, né? Tanto era importante que foram eles que deram continuidade ao trabalho iniciado por ele, né? Então, muitas vezes a gente fica numa redoma, talvez com um receio de decepções, de desilusões, e a gente tem que abrir mais o nosso coração, né? Para confiar nas pessoas, porque muitas vezes a gente assim fica achando que o outro não vai entender bem, não vai conseguir a mesma. Vai dar conta, né? Não vai dar conta dessa história, né? Então a gente tem que, às vezes, como esse povo fez muito, né, se jogar nas situações, né? Não ficar esperando o momento ideal, a hora ideal, né? A pessoa ideal, tudo ideal, porque isso só lá na ressurreição que a gente vai ter, né? De nós mesmos. Então, a gente tem que conviver com essas diferenças, divergências, né? Seguindo realmente. Eu acho que a gente tem que fazer desabrochar o amor em nós, né? Porque a gente ama os nossos, os meus, né? Os meus familiares, os que... Não, a gente tem que aprender que o amor tem que florescer na gente, né? Olhar com o olhar do amor. Aí a gente encontra esse lado bom, porque não é uma coisa que vem de fora para dentro, tem que sair de dentro para fora. Porque a gente fica esperando do outro aquilo que nós deveríamos fazer, né? Então, essas lições do Evangelho, eu quero agradecer você, Val, essa oportunidade de estar aqui no NEP, porque a gente vai... Parece que não, né? Quanta coisa a gente nesse ano estudou, né? E vamos, assim, refletindo e repassando coisas que a gente achava que sabia e, na verdade, não sabia, né? Então, obrigada pela oportunidade, pelo seu empenho, e, assim, eu estou muito feliz de participar do grupo, viu? E as pessoas todas queridas, sempre trazendo boas lições, bons exemplos, né? Enriquecendo o nosso estudo. Então, estou muito feliz, muito obrigada, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu que tenho que agradecer todo mundo aí que embarcou comigo nessa, né? Embarcou comigo nessa. Realmente somos muito gratas, porque é uma oportunidade muito legal de estudar, de aprofundar, de ouvir outros pontos de vista, aprender coisas novas todas as reuniões. É um pessoal maravilhoso e eu agradeço muito pela oportunidade também de estar aqui com vocês. Eu é que agradeço mesmo, gente, mesmo. Espero que a gente tenha findado esse ano, que tenha acrescentado aí nos corações alguma coisa, né? E espero que a gente não perca o contato nesse período que a gente vai estar em recesso, né? Podemos trocar mensagens aí edificantes, não só de bom dia, boa tarde, boa noite, mas mensagens que, que digam alguma coisa aos nossos corações, né? E agradecer a Ledinha, que faz tempo que ela não vem aí, que acrescentou bastante na reunião,
Apareça sempre. Obrigada. Apareça Vocês sempre. moram no meu coração, todos vocês, viu? Eu tenho muito carinho mesmo, de verdade. Foi um ano para mim também, como disse a Zezé, para mim também foi muito bom, muito proveitoso. Festa Val, eu fui para outros caminhos, fui achando os caminhos aí muito bons e acabando, né, sempre aprendendo. Gratidão para todos, viu? Muito mesmo. Que Jesus abençoe a todos. Muito bem. Ano que vem voltamos com o Mateus, mas depois disso a gente conversa depois. Vamos fazer uma prece para a gente encerrar, né, o ano? Quem gostaria de fazer essa prece para a gente? Quem gostaria? Ninguém gostaria? Então vamos lá, gente. Nos acalmando, elevando os nossos pensamentos, buscando nossos mentores particulares. Com eles, junto deles, vamos pensando em Jesus, nosso Mestre, em Deus, nosso Pai maior. E nesse momento, Pai, o nosso coração é repleto de gratidão. Nesse momento, nós só temos palavras de agradecimento por mais esse ano que se encerra, junto desses irmãos queridos que nos reunimos a cada semana e buscamos o entendimento das palavras do Teu Filho, Pai. Que Jesus, nosso Mestre, possa estar conosco, como esteve até agora, que Ele possa prosseguir nos inspirando, que esteja conosco sempre em nossos corações, em cada uma das nossas decisões, que possamos trazer as lições que percorremos por esse ano, trazê-las todas aos nossos corações, ao nosso dia a dia, a cada passo dado, Mestre, a cada relacionamento montado, e levar esse amor que deixou aqui como exemplo para cada um dos nossos irmãos, para cada um que se aproximar de nós. Nosso coração também agradece a participação de todos os nossos amigos no decorrer do ano, o trabalho de cada um, as nossas reflexões no Cerca de Luz, nas nossas participações nas reuniões de terça-feira, nos nossos papos de neve. Que o ano que vem, mestre querido, possa vir repleto de grande ensinamento, de grande aprendizado para cada um de nós. Esteja conosco, mestre querido. Deixa eu encerrar aqui.